Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo mais uma vez na área. Continuamos online. Ninguém aguenta mais, não é isso? Mas vai passar, se Deus quiser vai passar. Bom, meu povo, vê bem. Hoje a gente vai ver a independência propriamente dita, o processo de independência dos Estados Unidos propriamente dito, tá? Na aula anterior a gente viu a introdução a esse tema. E o contexto da aula anterior, a gente fechou o nosso primeiro momento. Com o contexto dessas aulas e as próximas, a gente abre a nossa nova unidade, tá bom? Só para você se situar. Então, pega o seu material, se organiza direitinho, tá? Para a gente começar, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, vê bem, vamos começar por aqui, ó. Processo de independência. Deixa eu colocar aqui. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos da América. Beleza? O que é que ocorreu? A gente tem aí os primeiros movimentos e contexto. Como que a gente viu na aula passada, existia um descontentamento geral por parte dos colonos e um repúdio total às leis inglesas, tá? Isso gerou aí uma indignação em todo mundo. E aí, diante dessa indignação e diante do massacre que a gente viu e de todos os outros problemas, a galera começou a se unir e a galera começou a se organizar. E é dessa organização e união que surge o primeiro Congresso Continental, tá? O primeiro Congresso Continental, entre outras coisas, definiu que seria feito um boicote aos produtos da Inglaterra, ou seja, é quando todo mundo concorda em prejudicar alguém ou alguma coisa. O boicote é mais ou menos isso. Seria mais ou menos o seguinte: fez a reunião e disse assim, ó, a Inglaterra quer prejudicar a gente, então a gente vai fazer um acordo aqui entre as lideranças de cada uma das 13 colônias, né? São 13 colônias, cada um tem seus líderes. Então, representando toda a colônia, todas as colônias, esses líderes se juntaram e chegaram a um acordo. Já que a Inglaterra quer nos prejudicar, então a gente também vai descontar e vai prejudicar a Inglaterra. Ninguém vai comprar nenhum produto vindo da Inglaterra. Vai tocar aí no bolso, vai prejudicar a Inglaterra na parte que mais lhe é importante, que é a economia. Pelo menos para aquele período a economia era muito influente, porque a burguesia estava no seu ápice, estava sob total controle. Então a burguesia, ó, tem a ver com dinheiro, e aí os Estados Unidos afetou exatamente ali onde mais doía, digamos assim, tá? E isso levou, obviamente, aos primeiros choques armados, tá? E esses choques armados entre os redcoats e os colonos, né? Redcoats são os casacos vermelhos, né? E os colonos, ou seja, ingleses e colonos, né? Começou aí ser a deixa para o processo de independência propriamente dito. E aí a bomba explodiu de vez e a gente vem para a independência propriamente dita. Houve um segundo congresso. Nesse segundo congresso, né, mais uma vez os líderes se organizaram e teve um texto redigido por um dos nomes mais famosos dos Estados Unidos, que é Thomas Jefferson. Ele escreveu aí, ele redigiu o texto da famosa Declaração de Independência, né? Declaração é quando a galera disse abertamente, ó, a partir de hoje a gente não vai mais obedecer, a partir de hoje a gente vai, ou vai ser seria equivalente ao grito do Ipiranga daqui do Brasil, né? De Dom Pedro, né? Independência ou morte, é uma declaração, daqui foi uma declaração, digamos, oral, apesar de que tinha sim também as questões escritas, mas ficou como símbolo maior a declaração, acho que oral, no caso de lá a declaração escrita, apesar de, relembrando, temos também documentos escritos, tá? Mas acho que marca mais essa questão da parte escrita aí da Declaração da Independência. Então, assinado, né, escrito e assinado pelos membros participantes desse conselho, que a partir daquele momento ou, né, seria independente ou lutaria, né, ou morreria tentando ou lutaria até o fim por ela. E aí, essa Declaração de Independência totalmente influenciada por ideias iluministas. Inclusive, iluminismo a gente já viu, que inclusive influenciou o processo aí de mudanças e revoluções na própria Inglaterra. Então aí o que é que tinha como base aí? Entre outras coisas tinha como base nessa declaração. O governo emana do povo, né? Então tem uma colocação que diz mais ou menos assim:
como se fosse assim, direito do povo oprimido lutar pela sua liberdade. A ideia é mais ou menos essa, incentivar a população dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, né? Revolução é o direito do povo oprimido, de lutar contra os seus opressores. A colocação também fundamental é que todos nascem livres, então impondo aí o fim do domínio, né? Lembrando que a colônia exerce um domínio, então todos nascem livres e iguais, tá? E defesa dos direitos inalienáveis, então assim, direitos que não se podem negociar. Então foi sobre essa influência iluminista e com base nessas ideias que os americanos se viram no direito de lutar pela sua independência para pôr fim às amarras impostas, né, pela Inglaterra. E aí, obviamente, isso deu em guerra, tá? Deu em guerra, as guerras de independência. No comando geral das tropas estava um fazendeiro rico, mas de bastante influência e prestígio, chamado George Washington, no comando geral das tropas. Nos primeiros momentos da batalha, os ingleses que estavam ali na região do Canadá, eles descem e tomam aí a cidade de Nova York. As batalhas começam a ficar cada vez mais duras e encardidas, e aí os colonos começam a pensar em alternativas para se sobressair diante desse conflito. E dos momentos mais decisivos é quando os americanos resolvem recorrer ao maior inimigo da Inglaterra. Lembra da guerra que a gente falou anteriormente entre Inglaterra e França, onde a Inglaterra saiu vitoriosa com a ajuda das 13 colônias? Pois bem, as 13 colônias aproveitou desse espírito revanchista da França, né? A França indignada com a derrota, e chamou para apoiar. Um momento bom para vocês se vingarem, digamos assim, né? E aí é nessa situação que Benjamin Franklin, outro grande nome importante da história dos Estados Unidos, ele vai aí com a questão da embaixada na França e consegue o apoio francês. As colônias conseguem o apoio da França, tá? E os franceses vêm apoiar com armas e homens e outras coisas e suprimentos, né, os colonos, e isso vai dar um up, digamos aí, nos colonos, no exército dos colonos, digamos assim. E aí, com esse apoio, a guerra ela fica mais pesada agora para o lado da Inglaterra, e as batalhas vão sendo cada vez mais vencidas pelos colonos, até que tudo termina na batalha, né, uma das últimas batalhas, aí, a derrota britânica em Yorktown. E aí pôs fim, basicamente, à situação, né? As últimas defesas inglesas se rendem. Você pode pesquisar depois essas batalhas, os comandantes, né? Os nomes à frente dessas batalhas e como se desenrolou essas batalhas. Foram batalhas muito duras e com o uso de fortes armas, enfim. Você pode dar uma pesquisada. E ao fim dessa batalha, né, assinou-se o Tratado de Paris, onde finalmente os Estados Unidos é reconhecido como um país. Beleza? Assim como vários outros países, precisa se organizar, tá? Como esse novo país vai ser. Ou seja, esse país precisa de lei, precisa de um nome, precisa de instituições que façam o país funcionar. Ou seja, já tem um território, já tem um povo. Agora precisa de um sistema e uma forma de organizar isso tudo. É o que a gente chama de Estado, né? Tem o território, tem o povo, ou seja, tem a nação, né? Tem as fronteiras delimitadas, né? Tem a estrutura, toda a estrutura de um país. Agora falta organizar como será o sistema de governo, qual será a forma de governo, como será a forma de Estado, como é que esse Estado vai se organizar, como é que essas entidades que farão o país funcionar se organizarão, beleza? E aí normalmente a primeira coisa que se estabelece é uma Constituição, um conjunto de leis que irá reger, que irá dizer como esse país vai funcionar. Só que o problema é que tinha vários pontos de vista diferentes. Lembra que na aula anterior eu falei que existiam 3 grupos de colônia, e desses 3 grupos existiam 2 tipos, eram 3 grupos, e esses 3 grupos eram divididos em 2 tipos, né? Basicamente a gente tinha as colônias de povoamento e as de exploração, cada qual com um modo de vida diferente. E elas divergiram. Entre os principais pontos a gente tinha se vai ser uma federação, se vai ser federalismo, ou se vai ter uma centralidade de poder, se vai ser república ou se vai ser monarquia, né? Se vai ser parlamentarista ou se vai ser presidencialista, né? Se vai ser regido pelo parlamento ou se vai ter um presidente. O que é que ganhou, né? Se consolidou a Constituição e os Estados Unidos virou uma república, e é assim até hoje, federativa e presidencialista, tá? Essa foi a forma que se organizou os Estados Unidos.
Ela ainda manteve algumas leis que depois foram mudadas, como por exemplo manteve a escravidão, que depois foi mudada, e a estrutura ela acabou não sendo, digamos assim, e outras mudanças que vão ter depois, acabou não sendo bem recebida por todos. É tanto que os Estados Unidos vai ter a sua famosa guerra de secessão, que é a guerra civil, que é uma parte dos Estados Unidos vai tentar se desmembrar, mas essa vitória vai ser vencida pela União. Os Estados Unidos vai conseguir se consolidar e depois vai começar a dominar o restante do que hoje é os Estados Unidos, né? Quando a gente pega os Estados Unidos, digamos que ele está mais ou menos assim, essas 13 colônias eram só uma parte. Uma parte tentou se separar na Guerra Civil, na Guerra de Secessão, essa guerra de separação, isso mais na frente, em outras histórias, não conseguiu, e depois dessa estabilização, os Estados Unidos, já nesse processo inclusive de guerra, se estende para o restante do território que hoje é os Estados Unidos que a gente conhece. Beleza? É uma história muito longa, você pode pesquisar, a gente vê em outros momentos também se der. Mas, para agora, o que a gente tem é isso. Se estabeleceu que os Estados Unidos seria uma república presidencialista federativa, tá? E que estabeleceu como primeiro presidente o George Washington, beleza? Isso aí garantindo o surgimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando consegue ficar independente, ele vai ser a prova de que outros países também conseguem ficar. Então, outros países que vão lutar pela sua independência vão usar como exemplo os Estados Unidos. O seu processo vai influenciar outras mudanças, outras revoluções, porque isso foi uma revolução também, outras revoluções, inclusive na Europa, como por exemplo, alguns pontos dessa ideia vai influenciar outras revoluções, como a francesa, por exemplo, que vai ter uma relação aí também com essas ideias. Na verdade, assim, as ideias que influenciam aqui, né, também vão influenciar lá. Era mais ou menos isso que eu quis dizer. O escopo de ideias vão ser influenciadoras em ambos os lugares, tá? Mas só que todas essas coisas são uma outra história, beleza, galera? Pessoal, vê bem, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixem o seu like, deixem os seus comentários, curtam-me muito, compartilhem-me muito, tá? Anotem tudo o que puder e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.